Olá, esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui por pelo menos uma hora para falar que o assunto, nosso tema de hoje é como economizar até 80% de memória em ambientes Java. Então, se você já tem aí, se você usa o Java, tem algum ambiente em Java, esse conteúdo é de muita relevância e é para você. Então, não perca, que já a gente vai trazer mais detalhes sobre o assunto, tá certo? Aproveita também, se você não é um inscrito no nosso canal, já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Tem sempre muito conteúdo relevante aqui para você sobre tecnologia, sobre soluções cloud. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje a gente vai receber o especialista em aplicações Java e também, tá, gente, em WordPress. Ele já participou de vários conteúdos aqui com a gente nos nossos bate-papos, e ele é consultor de TI também aqui na Saving Cloud. Hoje nós vamos receber Jefferson Miotti, tá? O Jefferson, de antemão, a gente já agradece a sua presença aqui no nosso meetup de hoje e enfatiza que é um prazer receber você aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, tudo bom? Então, a gente já começa com uma rodada de perguntas para você aí do outro lado reduzir até 80% dos seus custos com o seu Java. Então, a gente começa com perguntas do nosso bate-papo de hoje. A primeira pergunta, Jefferson, então, é a seguinte: quem desenvolveu esse plugin que economiza memória em ambientes Java? Bom, a Gelastic desenvolveu esse plugin para tentar e conseguiu, junto com a equipe, especialistas e tudo mais, desenvolver esse plugin que, em versões anteriores a 12, você consegue ter essa otimização de memória. Tá? Ele faz essa limpeza periodicamente e aí acaba te trazendo uma economia de recursos muito grande. Certo, então. A gente vai então para mais uma pergunta que é a seguinte: o que o plugin faz na prática, Jefferson? O plugin ele acaba fazendo uma limpeza, né, durante a inatividade da aplicação. Ele irá disparar periodicamente um ciclo simultâneo de limpeza da memória. E aí ele sempre nunca deixa a memória sempre ir alocando cada vez mais a aplicação. Então, ele faz lá limpeza periodicamente, reduzindo o consumo ali nos períodos que a aplicação está inativa. Certo, Jefferson. A gente vai então para mais uma pergunta aqui hoje, que é a seguinte, vamos lá. Quanto de memória posso economizar utilizando esse plugin? A economia sempre vai depender da aplicação e o tempo de atividade. São vários fatores que fazem esse processo de economia de memória acontecer. Mas em casos assim, 60%, 80% sempre acaba tendo uma economia. Uns fatores também, a quantidade de acesso, horários de pico, você também consegue até programar para desligar o ambiente. Então, esses processos que fazem ter essa economia de 60%, 80%. Então a gente vai para mais uma pergunta aqui com o Jefferson, que é a seguinte, Jefferson: o que eu ganho na prática utilizando esse plugin? Na prática, em momentos que a sua aplicação ela não necessitar de recursos, ela não irá mais consumir, alocando mais memória para a aplicação. E aí você acaba em horários ociosos, que nem eu estava falando anteriormente, em horários que acaba não tendo acesso a uma grande quantidade de requisição e etc. na aplicação, você faz diminuir o consumo de recurso. Quando a gente fala recurso, sempre vai ser atrelado à economia financeira mesmo, no teu recurso ali do ambiente, o que vai te cobrar realmente o que utilizou. Tá? Então essa é a vantagem de utilizar esse plugin. Tá? Ele acaba que faz você economizar dinheiro no final das contas. Eu vou apresentar um pouco sobre o plugin. O mais desafiador das empresas que utilizam Java, os usuários, tudo, é que demanda para ter 40% uma pesquisa feita, que 40% informou que acaba tendo problemas com a entrega de serviço Java, utilizando grande memória. Tá? Então, hoje, as empresas acabam querendo economizar. Essa é basicamente a fórmula que acaba fazendo ter uma economia de memória. Né? Então, ele utiliza alguns recursos do próprio Java e da pilha de uso de RAM. Tá? Então, de tempos em tempos, ele fica rodando ali standby, né, na parte da aplicação do OS, e aí fica fazendo essa limpeza da memória RAM. É incrível o que esse plugin acaba fazendo. A parte mais simples é a instalação, não tem muita dificuldade,
apertando o botão você consegue fazer a instalação desse plugin. E aí ele também mostrando aqui quanto que faz cair, realmente é um absurdo. Legal, Jefferson. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou colocar aqui para a gente na tela, tá certo? A configuração desse plugin é simples? Muito simples, apertando o botão, literalmente pegando o link lá do manifesto da Gelastic, jogou ali no painel, ele já faz a instalação, você seleciona o ambiente que quer instalar e pronto, está instalado. Tem mais uma pergunta aqui. A instalação padrão desse plugin é o ideal ou ainda tem que configurar alguma coisa? A instalação padrão é ideal, tá? A Gelastic já faz periodicamente atualizações nesse plugin, então sempre vai vir atualizado. Então, normalmente não precisa ter nenhum ajuste ali manual, tá? Mas fica à vontade, às vezes se o cliente desejar ter mais uma otimização ainda maior, pode fazer sem nenhum problema. A gente segue daqui então com o Jefferson com mais uma pergunta programada, tá, Jefferson? Vamos lá então para a nossa quinta pergunta aqui de hoje, que é a seguinte: esse plugin funciona no meu servidor ou VPS? Esse plugin, na verdade, ele funciona somente nos ambientes de Elastic, tá? Mas já vem, como a gente falado, nativamente a partir da 12, qualquer outro servidor você consegue ter, tá? Mas antes disso você precisa instalar manual, tá? Se você não tem uma estrutura que tenha esse plugin, você pode testar com a gente aqui 14 dias, tá? E comprovar na prática ali, em produção, que o teu ambiente vai ter um consumo menor de memória RAM, e além de outras vantagens, que você consegue ter escalabilidade, tanto horizontal quanto vertical, tá? Replicação e uma série de fatores, de vantagens de estar hospedando com a gente. Vamos então para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte, Jefferson: quais as versões suportadas desse plugin na plataforma da Gelastic? Como eu falei, né, anteriormente, a instalação ela tem que ser feita manual para JDK anterior a 12. Tá? Então, versões anteriores a 12, que não vem nativamente ativo, tá? Você precisa fazer a instalação manual. Versões e servidores de aplicação, né, quais aplicam? Todos, tá? Tomcat, Windfly, Glassfish, Jenkins, qualquer servidor Java, aplicação Java que tem aqui na nossa plataforma, você consegue fazer a instalação. Tá? É bem simples, rápido, e também não tem nenhum erro. A gente já segue aqui então com a pergunta: o suporte consegue me ajudar a configurar e ver os resultados no meu ambiente na Saving Cloud? Sim, o suporte consegue te ajudar, te dar todo auxílio, mostrando com você, os dois juntos, a gente e com você, fazendo a instalação, tá? E a homologação desse plugin no teu ambiente, tá? Mas você pode chamar a gente no WhatsApp, o e-mail, o telefone, que a gente consegue te auxiliar, com certeza. E vamos então aqui para mais uma pergunta: como configurar as variáveis Java, Home, Pet, Class Pet no Windows? É bem simples de fazer essa configuração, tanto no Windows quanto no Linux, tá? Normalmente o Linux já vem dentro do painel de Elastic, você consegue fazer isso de forma simples, tá? Na hora de criar o ambiente. No Windows você precisa acessar os arquivos de configuração do Tomcat e fazer essa alteração. A gente tem mais uma pergunta aqui: como eu posso economizar trazendo a infraestrutura para Saving Cloud? A gente já falou aí sobre algumas soluções, né? Como que a gente pode economizar, então, o pessoal economizar trazendo a solução deles para a gente? Você pode economizar entre diversos fatores, né? A gente fala que, quando a gente fala, o cliente vem com a dúvida, pergunta o quanto eu posso economizar ou quanto eu vou pagar. Você vai pagar somente aquilo que você utilizar. Então, você cria-se um ambiente ali com uma escalabilidade vertical, tá? E aí realmente você vai pagar aquilo que ele consumir. Espaço em disco também, você consegue economizar, por quê? Porque você não paga o alocado. Você só paga aquilo que você acaba utilizando dentro do ambiente. A gente fala ambiente, tá? Mas é servidor, tá? Então, às vezes, o cliente não entende o que acaba sendo ambiente, então a gente acaba... É servidor, tá?
A gente vai chegando então aqui ao fim do nosso bate-papo de hoje, onde a gente demonstrou aqui então como você pode economizar até 80% do uso de memória do seu ambiente Java. A gente agradece a sua participação aqui, generosidade de dividir a sua experiência. Então, Jefferson, a palavra é sua. Se você quiser complementar mais alguma coisa, se despedir, é o seu momento. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aparecendo mais uma vez aqui. É bom, o que vocês precisarem, cliente, se tiver dúvida, a gente está disponível 24 horas, tá? Chama a gente no WhatsApp, tem alguma dúvida, quer criar teu ambiente, não tem dúvida com o painel, marca a call com a gente. Tem eu, o Lucas, o Jonathan aqui de consultor, para fazer esse trabalho de inserção, de conhecer a plataforma, tá? E é isso, eu que agradeço, e até a próxima. A gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade, não perder nenhum outro conteúdo. Agora, se você quer testar esses ambientes, nunca testou os nossos ambientes, você tem 14 dias grátis. Então, entre em contato também e utilize desse bônus de 14 dias para testar, se você preferir assim, tá certo? E aí, gostou da nossa edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite, conheça também as nossas redes sociais, todas elas @TecGuruOficial. E para mais conteúdos, acesse o nosso site techguru.com.br. Até a próxima!